com o programa Enigmas e gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E voltamos à nossa conversa muito interessante sobre vários arquivos. E nós vamos abrir aqui um, hein, Naibe? Bem-vindo. Planeta dos Anjos. Na verdade existiu um mundo, né, que ficava entre Marte e Júpiter. Né? Era um mundo gigantesco. Que segundo a astronomia, a astrofísica, esse mundo ele sofreu o que é chamado de falha de acreção. Ele não tinha massa suficiente e acabou se fragmentando. É o que é dito por eles, na verdade. Mas na verdade não, esse planeta era um planeta angelical, na verdade porque os anjos foram as primeiras criaturas de Deus. Eles eram os filhos de Deus antes de nós. E eles habitavam em todos os mundos, todos os planetas. As pirâmides, por exemplo, são construções angelicais, onde eles adoravam o Criador e assim por diante. Né? Mas aí, a partir da rebelião dos anjos, da queda deles, então Deus fragmentou esse mundo. Isso está na Bíblia. Aquela rebelião de Lúcifer, que comentam? Isso, exatamente. Então esse mundo foi fragmentado. Né? Na Bíblia é chamado Raab, esse planeta. Né? Na ciência, Astera. Ele foi fragmentado e deu origem ao cinturão de asteroides. Né? Então o que é o cinturão de asteroides, na verdade, era um planeta, que era onde os anjos habitavam. Bem interessante. Bem, você tocou no assunto, as pirâmides. As pirâmides, elas são edificações angélicas, é por isso que elas são perfeitas. Né? Elas estavam aqui antes das pessoas chegarem ali. Algumas foram construídas com auxílio dos anjos, entendeu? Então, mas raramente pessoas trabalharam na edificação dessas construções. Podemos usar como paralelo a construção do Templo de Salomão. Muita gente pensa que pessoas trabalharam cortando pedras, carregando pedras para edificar o templo, mas na verdade não. O Zohar revela que não se ouvia o som de martelos, de brocas, de nada, porque pessoas não trabalharam. Foram anjos e demônios que o rei Salomão usou para construir o templo. Tá? Me diga, qual a função das pirâmides? Seria, no princípio, né, duas coisas, né, para canalizar essa adoração dos anjos ao Criador e também como um arquivo de conhecimento, né, onde eles gravavam todos os mistérios e conhecimentos e assim por diante. Tanto que existe não só aqui pirâmides, mas como na Lua, Marte e outros mundos. Né? E vão descobrir muito mais, né? Uhum. As pirâmides hoje, ela tem algum ponto interessante que o Zohar marca? A busca pelo mistério é a busca pela nossa própria identidade. É a busca por quem eu sou nesse mundo, ou quem eu fui e o que eu estou fazendo aqui. Então, essas coisas servem como um ícone da nossa busca, né, por esses mistérios. À medida que nós nos aprofundamos nesses mistérios, nós nos aprofundamos em nós mesmos, em descobrir quem nós somos. Né? Por que tem pessoas que sentem uma atração profunda pelas pirâmides? Por que tem pessoas que sentem uma atração profunda pelo Egito? Isso tem a ver com encarnações anteriores, entendeu? Tem uma série de mistérios. E à medida que nós fomos nos aprofundando nesses enigmas, nós vamos nos aprofundando nos enigmas da humanidade. E esses arquivos estão abertos também para dizer sobre reencarnação? Estão. Fale um pouquinho para a gente. Reencarnação. Bom, a primeira reencarnação do mundo foi a reencarnação de Abel, né? Quando ele foi assassinado, ele voltou como Sete, né? O filho de Adão. Né? Mais tarde, né? Abel e Sete voltaram em Moisés. E Caim, que havia matado Abel, voltou como Jetro, sogro de Moisés. Já corrigido, né? Como aquele que forneceu a esposa para Moisés. Por quê? Porque Caim matou Abel por causa da mulher de Abel. Então, como correção, o Jetro, que era o sogro de Moisés, tinha que devolver a mulher para Abel, que era Moisés. Então, isso é reencarnação, isso é bíblico. Né? Então, a partir daí, nós temos uma série de mistérios de reencarnações no mundo. Né? Elias, né, que a própria Bíblia católica diz. Elias, na verdade, é um dos imortais. Né? Ele é um dos que não morreram e não vão morrer. Eles são 36 imortais no mundo, em cada geração. E Elias é um deles, né? Os Highlanders da Terra. Então, Highlanders, vamos lá. Existe, né, algumas almas que antes que Adão pecasse, elas fugiram. Elas não concordaram com o pecado que Adão ia cometer. Então elas fugiram do corpo metafísico de Adão. Essas almas são as almas dos imortais do mundo. Né? O mundo é mantido em equilíbrio, né, por esses 36 imortais. Na verdade são 72.
36 são hebreus e 36 são das nações do mundo, né? Eles mantêm o mundo em equilíbrio para que ele não seja destruído. Ayrton Senna era um desses, 36, né? A morte, né, que você vê, na verdade é uma ilusão provocada para que eles possam sair daquela geração, depois que eles cumpriram a missão deles naquela geração. Na verdade, eles não morrem. Ascendem. Né? Eles mudam para outra geração, né? Mas não morrem, né? E nós sabemos nós conhecemos quem eles são pelos atos de bondade que eles praticam na humanidade para poder atrair a misericórdia divina para que o mundo não seja destruído, tá? Então, o Ayrton, por exemplo, era um desses 36 imortais. Bem interessante. Tanto que esse é um segredo que pouca gente sabe. Nós éramos para ter sofrido o impacto de um cometa em 94. Tá certo? Mas por causa de duas grandes almas nesse mundo, esse cometa ele foi lançado em Júpiter, que foi o cometa Shoemaker-Levy-9. Ele foi fragmentado em 21 pedaços, 22 na verdade, mas ele era o endereço daquele cometa era a Terra. Mas por causa do que o Ayrton fez para o mundo, né? E por causa do que o Rebbe Menachem Mendel, né? Que foi um dos líderes, né, do movimento racídico no mundo, do judaísmo, fizeram, e os dois morreram no mesmo ano, tá? O cometa foi lançado em Júpiter. Interessante. Então as pessoas pensam que esses atos de bondade afetam somente o nosso planeta. Não. Todo o universo. Bem interessante. E hoje, quem está aqui entre nós, dos Highlanders? Uau! Puxa vida, essa pergunta é uma pergunta difícil, porque se você for olhar para as pessoas que estão produzindo, né, o equilíbrio do mundo através de grandes atos de bondade, porque eles são, na verdade, anônimos. Perfeito. Tá? Então, se eu for falar sobre algum deles, eu vou estar revelando a identidade deles, entendeu? Isso é meio arriscado, meio difícil, entendeu? E dentro dessa decodificação que você faz, você tem ciência de alguns. Tem. Nesses estudos. Uhum, né? tem. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mulheres. Né? Você fala aqui da mãe dos demônios. Quem é? A Lilith. Quer dizer, não devia ter falado o nome, né? A gente evita pronunciar esse nome, né? Na verdade, porque quando com Adão, né, ambas são chamados Eva. Tanto a primeira esposa dele, que foi criada do barro junto com ele, como a segunda, que saiu da metade dele, né? Elas são chamadas Eva, porque Eva é mãe, né? Tá certo? Mas depois que ela foi apartada de Adão, ela se tornou a noiva do Lúcifer. Então ela passa a ser chamada por esse nome, que vem da palavra Laila, que é noite. Porque ela só se manifesta ou trafega durante a noite, nos períodos em que a lua é escura. Não nos períodos que a lua vai se tornando até chegar a lua cheia. Os demônios, eles sempre andam na escuridão da lua, porque com a luz da lua, a sombra deles podem ser vistas. Sem a luz da lua, não. Então eles trafegam só na escuridão. Então ela, junto com a outra, que é a Naamá, que era uma das filhas de Adão, que foi produzida através da relação dele com demônios, fêmeas, né? Elas seduzem os homens que não têm espiritualidade, que não se preocupam com a sabedoria, né? Para produzir novos demônios. Então eles têm sonhos eróticos durante a noite, né? E através do sêmen que eles lançam desses sonhos, elas produzem filhos, que são demônios. Isso é atual ainda? Acontece desde o princípio da humanidade e continua acontecendo. Bem, muito interessante. E eu sei que existem muitos outros arquivos no seu livro, não é mesmo? Uhum. Então passe os contatos para as pessoas que desejam não só conhecer esta obra, como outras, porque eu sei que você tem outros livros. Tenho. Bom, o meu blog é www.comunidadedodeserto.blogspot.com. Esse é o meu blog com 100 visitas por dia, né? O meu e-mail é ufologiacabalista, com q, né, @gmail.com. Perfeito. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.